Pessoal, agora os bolsonaristas estão querendo fazer uma CPI, né? Por causa daqueles escândalos do INSS. E é claro que essa CPI deles é de fachada, né? Não passa de uma armadilha. Porque eles querem mesmo é tentar jogar a culpa no governo Lula pela roubalheira que teve no INSS. Agora, eles estão usando isso como instrumento político. Que eles estão alegando que o PT e os partidos da esquerda não assinaram para fazer uma CPI. E já estão fazendo política em cima disso, narrativas. Se o Lula é inocente, por que os deputados da esquerda e do PT não quiseram assinar a CPI? Vamos entender aos poucos, pessoal. Primeiro, o que é uma CPI? Uma CPI é uma comissão parlamentar, ou seja, membros do parlamento, investigativa, CPI. Ela também pode ser CPMI, que é mista, quando tem deputados e senadores juntos fazendo uma investigação. A CPI é um instrumento legal garantido pela lei e pela Constituição para os parlamentares fiscalizarem o executivo. Agora, não é assim como os bolsonaristas pensam, sabe? Eles estão pensando que eles são policiais e que vão fazer uma CPI investigativa, como se eles fossem detetives. Vamos descobrir quem é que roubou o INSS. Vamos lá, vamos Batman, vamos Robin. Não é nada disso, pessoal. A CPI é um instrumento legal para você fiscalizar o executivo quando não tem outras investigações ocorrendo. Como, por exemplo, na época do Fernando Henrique teve a CPI dos anões do orçamento. Não sei se vocês lembram disso. Já na época do Bolsonaro fizeram a CPI da Covid. Por quê? Porque na época do Bolsonaro, o Bolsonaro controlava a Polícia Federal a dedo. Ele tinha até uma BIM paralela para transmitir informações para ele. Caso alguém ligado a ele ou próximo a ele fosse investigado, ele ia lá correndo, mandava exonerar ou afastar o delegado federal. No governo Bolsonaro foram mais de 22 delegados e superintendentes da Polícia Federal que foram afastados do cargo. Então é claro que ele intimidava a Polícia Federal e não deixava a Polícia Federal trabalhar. Então qualquer crime que ele praticasse durante a pandemia, e ele cometeu vários, até crime de charlatanismo, tá? Exercício ilegal da medicina, que ele ficava tentando dar cloroquina para todo mundo, tudo isso é crime. Então, para não ser investigado, ele intimidava a Polícia Federal. A Polícia Federal não conseguia trabalhar direito na época do Bolsonaro, porque os delegados pensavam assim: porra, se eu fizer o meu trabalho, que eu sou pago para fazer, prestei um concurso público para ser um delegado, mas se eu fizer o meu trabalho, eu posso ser exonerado. Você chega perto do bobalhão lá de Brasília, ele dá uma canetada, pronto, você está na rua, ou ele te manda lá para outro estado do Brasil, te manda lá para o Acre, para você não investigar nada. Era isso que aconteceu na época do governo Bolsonaro. Quem não lembra do delegado Saraiva, que estava investigando aquele esquema de madeira ilegal do Ricardo Salles? Ele foi afastado. Então, na época do Bolsonaro, a Polícia Federal não tinha autonomia para fazer investigação. Eles tinham medo. Até arquivavam coisas claras do Bolsonaro, crimes que tinham provas, eles arquivavam porque tinham medo de perder seus empregos. Que nem, por exemplo, quando o Moro saiu do governo, o Sérgio Moro provou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Ele não disse da boca para fora, ele provou. Ele mostrou um print de uma conversa, onde o Bolsonaro queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal, ele queria colocar o Ramage, o segurança que não impediu que ele levasse uma facada, né? Estranho. O mesmo segurança que tinha um vídeo gravado do Bolsonaro falando de golpe, mas o Bolsonaro queria colocar esse Ramage. E o Moro não queria. Aí o Moro compartilhou uma notícia, né, que dizia assim não é Instagram, um antagonista, que dizia assim: Polícia Federal está na cola de mais 5 deputados bolsonaristas. Aí o Bolsonaro respondeu: mais um motivo para a troca. Então o Moro provou que ele tinha um motivo para a troca, por quê? Porque os delegados estavam atrás de bolsonaristas, aliados dele. E naquela reunião fatídica que o Moro indicou, ele falou: se não puder trocar o cara, troca o chefe dele. Se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. Eu não vou deixar fuder toda a minha família, pô, para depois não poder trocar ninguém. Vai trocar, vai trocar. Vocês lembram dessa reunião? O que ele estava falando? Que se não pudesse trocar o diretor, trocava o ministro, que era o Moro, botava um outro ministro que trocasse. Tanto que foi exatamente o que ele fez. O Moro saiu do governo, ele botou outro ministro da Justiça, que foi correndo já nomear o Ramage, só não conseguiu porque o Supremo interviu, viu que aquilo era desvio de funcionalidade. E mesmo assim o Bolsonaro não desistiu e colocou o Ramage na BIM, né, como chefe da BIM. Que ele também praticou vários crimes lá na BIM, desde espionagem legal, espionagem de adversários políticos, de autoridades do Supremo. Só cometeram um crime essa turminha do Bolsonaro. Então, naquela época da Covid, o Randolfo Rodrigues e outros deputados, eles começaram, senadores, né, perdão, acho que ele era senador na época, não deputado, eles começaram a coletar assinatura para investigar o que estava de errado na pandemia, que não saía vacina, o presidente era negacionista, o Brasil liderando o número de mortos no planeta inteiro. Então eles falaram: já que a Polícia Federal não pode investigar, porque senão o Bolsonaro vai afastar delegados, vamos fazer uma CPI. Aí sim cabe uma CPI, porque eles já estão fazendo uma investigação porque a Polícia Federal não pode fazer, ou estava intimidada para fazer. Aí coletaram assinaturas, fizeram a CPI e acabaram descobrindo muitas coisas, desde gabinete paralelo, tentativa de mudar bula de remédio,
conspiração de vacina, sabe, corrupção para querer $1 por dose de vacina. Tudo isso foi descoberto na CPI. Os crimes foram todos catalogados, provas foram adquiridas nesse processo, mandaram para o PGR, que era o Augusto Aras, ele simplesmente arquivou. Inclusive tem a possibilidade do Gonê desarquivar isso aí, tá, pessoal? Porque ali foi descoberto crimes do Bolsonaro durante a pandemia, tá? Então a CPI é nesse caso. Não é que nem a CPI do 8 de janeiro que os bolsonaristas insistiram em fazer e agora querem fazer a CPI do INSS. Se você já tem a Polícia Federal investigando e os órgãos como a AGU, CGU, TCU, outros órgãos já estão investigando essa farra aí do roubo dos aposentados, não tem por que ter uma CPI, porque eles já estão investigando. Se tiver algum envolvimento de alguma autoridade, eles vão aos poucos descobrindo e colocando eles no processo. Que nem, por exemplo, o Onyx Lorenzoni recebeu mais de 53, acho que não sei se foi milhões, tá? Mas ele recebeu uma doação gorda aí de uma dessas entidades investigada. Assim como aquele cara, o careca do INSS, que doou R$1 para a campanha do Bolsonaro, ele foi um dos que mais recebeu dinheiro disso daí. Acho que foi 53 milhões que ele recebeu. Ah, Ronaldo, mas ele doou só R$1. Tá, mas esse real não foi fora de contexto. Foi numa época que o Bolsonaro estava questionando as urnas, como sempre. Aí ele bolou um plano maligno, né? Mais um plano terrível. Vocês perdoem que eu estou um pouco com o peito carregado ainda, tá? Por isso que eu estou um pouco fanho, com dificuldade de falar algumas coisas. Mas o Bolsonaro bolou um plano maligno na época, que era para cada doador dele dar R$1 só R$1 de Pix para ele, para provar que ele tinha mais eleitores que o Lula. Falou, se cada um der R$1, vamos supor que 50 milhões de brasileiros dêem R$1, eu vou provar que eu tenho 50 milhões de eleitores. Então esse careca do INSS é um que doou para provar isso. Entendeu? Um bolsonarista fanático, roxo. Um bolsonarista que nem os outros. Então, pessoal, essa CPI não deveria existir por isso, porque isso cabe às autoridades competentes. A Polícia Federal não está impedida de trabalhar no governo Lula. A Polícia Federal já desbaratinou esse esquema, já fez busca e apreensão, talvez vai fazer algumas prisões em breve. Então não teria por que ter uma CPI, tá? Porque deputado não é investigador nem agente de polícia. O deputado só pode fazer uma CPI quando não há outro meio investigando, para tentar ver se tem alguma coisa ilegal, irregular com o executivo. Agora, se a Polícia Federal já está investigando, é uma coisa meio idiota. Até porque a Polícia Federal tem mais técnica de investigação. Eles podem grampear uma pessoa, seguir outra, acessar dados bancários, etc. A CPI não tem acesso a nada disso. Essas CPIs, inclusive, pessoal, elas têm um lado falho. Aí eles chamam pessoas para depor, a pessoa vai lá correndo no Supremo e consegue uma liminar de algum juiz do Supremo, para a pessoa ficar em silêncio. Aí fica a CPI inteira, o deputado pergunta: o senhor soube desse desvio, dessa emenda na data tal, na sua gestão? Eu me reservo o direito de permanecer calado, deputado. Tá, e aquele esquema que a Polícia Federal apontou, não sei o quê? Eu me reservo o direito de ficar calado, deputado. Fica tipo o depoimento do Mauro Cid. Mauro Cid ficou lá mais de hora só para dizer a mesma frase que nem um papagaio. Ele não pôde falar nem o nome dos filhos dele, nada. Acho que foi a Jandira Fegali que perguntou: qual é o nome da sua esposa e dos seus filhos? Com todo respeito, eu me reservo o direito de permanecer calado. Ela falou: porra, nem o nome do filho ele pode dizer? Então é uma perda de tempo, pessoal, tá? Porque a maioria das pessoas que vão depor nessa CPI não vão querer falar, a não ser que tenha um interesse político por trás. Como aquele hacker de Araraquara, que ele já caguetou o Bolsonaro na CPI. Os bolsonaristas queriam tanto aquela CPI e acabaram produzindo mais provas contra o próprio Bolsonaro, tá? Então essas CPIs, além de serem meio inúteis, pessoal, porque não dá em nada, os bolsonaristas são tão canalhas que eles querem fazer uma CPI para investigar os roubos do INSS só a partir de 2023. Só a partir do momento que o Lula tomou posse como presidente. Agora, esse esquema começou lá no governo Temer, ele durou 4 anos do governo Bolsonaro, foi o período que teve o maior número de esquemas, antes daquele boom, né, do Lula, mas o governo inteiro do Bolsonaro teve roubos e desvio de verba, e eles não querem investigar só o Lula. Então eles não querem fazer uma CPI para investigar o que houve de errado, ou quem roubou, por que roubou. Eles querem fazer uma CPI para tentar colocar o Lula. Eles querem produzir algum tipo de prova que associa ao Lula. Para vocês terem uma ideia, a CPI é tão idiota que eles querem fazer, mas tão idiota, que já saiu notícia que eles querem colocar como alvo o irmão do Lula. O irmão do Lula, pessoal, ele entrou para trabalhar nesse sindicato, lá no Sindinap, em 2024. Mas as investigações começaram em 2023, quando o cara não estava nem lá. Ele não é alvo de investigação e nem o sindicato é. Eu descobri recentemente que o sindicato não é alvo. É só uma pessoa que trabalha no sindicato que foi alvo de investigação. Tanto que o próprio diretor-geral da Polícia Federal ele falou isso em entrevista. Ele falou: nem o irmão do Lula, conhecido como Frei Chico, e nem o sindicato que ele trabalha são alvos da operação. Mas os bolsonaristas são tão canalha que eles vão querer colocar o Frei Chico para tentar colocar um alvo no Lula. O irmão do Lula praticou corrupção. Então, pessoal, vai ser um desperdício de dinheiro, um desperdício de tempo, dinheiro público, né, inclusive, só para fazer palhaçada para tentar lacrar. E no final pode até acontecer que nem a CPI do 8 de janeiro. Eles podem acabar conseguindo produzir provas contra o Bolsonaro. Seria até legal, né, divertido isso, mas é uma perda de tempo, pessoal.
Esses bolsonaristas estão brincando de detetive virtual. Vamos desvendar um crime, vamos ver quem foi que roubou os aposentados. Vai parecer aqueles memes que eles fazem lá do Scooby-Doo, né? Que eles vão tirar a máscara do cara, é o próprio Bolsonaro. Vamos ver agora quem é que roubou os aposentados. O cara. Entendeu, pessoal? Até o Bolsonaro e os ministros dele estão envolvidos nisso. Desde o Onyx Lorenzoni, que já fez caixa 2, confesso. Até outro ministro do Bolsonaro, que tem um sócio que participou desses esquemas. Mas se eles não querem investigar antes de 2023, é só uma perda de tempo. É só uma armadilha para tentar incriminar o Lula. Então, pessoal, é isso que acontece com esse congresso bolsonarista, tá? Eles não querem fazer uma política séria de verdade. O que eles querem é só... O objetivo deles é simples. É salvar o Bolsonaro de tudo e tentar culpar o Lula por tudo. É basicamente isso a função de bolsonarista no Brasil. Por exemplo, aquela proposta que foi feita para reduzir as penas dos presos de 8 de janeiro, até para eles irem para casa. Bolsonaro rejeitou. Ele não quer. Por quê? Porque não vai beneficiar ele. Ele quer ele ser anistiado. Por isso que eles estão brigando por anistia. Porque a anistia, o advogado dele vai usar isso daí para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Lula, não tem nada a ver com o caso. O Lula foi quem desmantelou isso daí. Quando as autoridades souberam, eles foram lá e acabaram com essa palhaçada do INSS. Mas mesmo assim eles querem botar a culpa como se fosse do Lula. Então é complicado, né, pessoal? É o congresso mais canalha de toda a história do Brasil, é esse congresso bolsonarista, tá? Vamos ver se vai ter ou não uma CPI. Eu até gosto de CPI, eu acho divertido. E acho até que o governo deveria participar, sim, com assinatura. Porque se tiver, começa a pegar essas pessoas aí que estavam envolvidas aí da época do Bolsonaro, chama o Onyx lá para depor. Chama o Onyx para mostrar os documentos que provam que ele recebeu. Vamos ver que aí sim eles vão produzir provas contra o próprio Bolsonaro, como foi na CPI da Covid, que eles são burros demais. Mas eles gostam de brincar com a sorte, né? Então, se dane. Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Agora tem lista de aviso, tá? No WhatsApp, no Telegram. São listas de aviso. Para cada vez que o canal faz um vídeo novo, as pessoas pelo menos serem notificadas. Aí tem a opção de querer assistir ou não o vídeo, aí vai de cada um, tá? Mas são listas de aviso que eu criei. Tá aqui na descrição do vídeo. Quem quiser pode ficar à vontade para entrar. Pode também compartilhar o vídeo, dar um like, compartilhe nas redes sociais para as pessoas verem e comente também o que você achou que é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.